Hoje nós vamos fazer algumas leituras da palavra. Estou me ouvindo, tá bom. Só estou comendo, mas acho que não vai abrir microfonia não. Quero convidar a abrir a palavra de Deus e deixá-la aberta, porque nós vamos fazer um passeio. Eu não gosto, particularmente, eu vou abrir aqui meu coração, falar com vocês nessa noite. Eu não gosto muito de ficar passeando na palavra de Deus durante a pregação, de ficar indo para lá, indo para cá. Porém, eu acho que nessa noite se faz necessário essa leitura, porque eu quero que vocês testemunhem junto comigo aquilo que a palavra de Deus diz de vez em quando e que a gente fica de cabelo em pé. Amém? Então, por favor, abra junto comigo a sua Bíblia em Jó. Vai achando aí o livro de Jó, por favor, que eu encontrei aqui o... Que horas? 5h30. Jó 5h30, não. Jó, capítulo 11, por favor. Jó, capítulo 11. E vai deixando a sua Bíblia de papel aberta aí, porque antes de mais nada é essencial que você saiba manusear isso que a palavra de Deus chama de espada, que é a Bíblia, porque compreenda que a amizade é muito bom. Eu posso ouvir um amém por conta disso. Você ter amigos, você ter pessoas que vão junto contigo à casa de Deus é muito legal. Mas o que te sustenta e te mantém de pé, não só na palavra, não só na igreja e não só na sua vida, é a palavra de Deus. Então que você saiba manusear essa palavra. Você achou junto comigo Jó capítulo 11? Então vá aí folheando essa Bíblia e chegue no versículo de número 12. Jó capítulo 11, versículo de número 12. Posso ler? Pode. Você já encontrou? Amém. Então vamos ler junto. A palavra de Deus diz assim, ó. Lembrando que nós usamos a versão Nova Almeida atualizada, e você pode acompanhar junto comigo. Diz assim, ó: mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Veja só que coisa misteriosa quando a gente lê isso na palavra de Deus. À primeira vista, quando a gente lê, a gente não entende muito bem. Ora, não estou entendendo. Deixa eu ler de novo para ver se eu entendo o que a palavra de Deus... Obrigado. O que a palavra de Deus quer falar comigo nessa noite. O que esse verso está querendo dizer? Entenda que no mundo existem alguns ditos populares que nós usamos, que diz mais ou menos assim: olha, isso aí deixa que dia 31 de fevereiro eu faço tal coisa. Ou então, isso vai acontecer desde quando nem que a vaca tussa eu faço tal coisa. O que nós estamos querendo dizer quando nós vociferamos isso é que, olha só, para que eu possa fazer tal coisa é praticamente impossível. É impossível que tal coisa aconteça para que venha a me impulsionar a fazer outra. E a palavra de Deus aqui, quando ela fala para mim e para você, ela está falando justamente isso. Ela está falando para você o seguinte: olha, aquela pessoa que é tola, aquela pessoa que é obtusa, aquela pessoa que tem uma cabeça dura, igual a Deus me livre, sabe quando ela vai se tornar uma pessoa sábia? No dia que uma jumenta, e não é uma jumenta qualquer não, é uma jumenta selvagem, veja só você, aquela jumenta que é braba, ou seja, aquele que tem uma cabeça dura vai se tornar um sábio no dia que uma jumenta braba parir um homem. Aí você pensa logo: meu Deus do céu, isso é impossível de acontecer. É impossível uma jumenta, quiçá selvagem, dela nascer um homem. E a palavra de Deus diz que o tolo vai se tornar sábio no dia que isso acontecer. Ou seja, isso quer dizer para mim e para você que é impossível. E aí você pensa: como é que pode tal coisa? Naturalmente, isso é impossível. É impossível que nós, através daquilo que nós guardamos como ferramenta, transformar uma pessoa que é tola em sábia. Nós havemos de entregar essa pessoa nas mãos do autor e consumador da nossa fé. E aí, lembra que eu falei para você deixar a sua Bíblia aberta? Nós temos um desafio: você localizar o livro de Jeremias. Jeremias. E o pessoal tá bravo, tá melhor que eu. O pessoal já achou, eu ainda estou folheando. Jeremias 7, versículo de número
16. Jeremias 7, 16. Todo mundo já achou, menos eu, é isso mesmo, né? Jeremias 7, 16. Aí eu vou convidar a você mesmo ler o que a palavra de Deus vai dizendo aí. O que ela diz, por favor? Lê aí. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a tua voz. Você leu aí o que a palavra de Deus diz. Deus está falando para Jeremias algo muito simples e direto para ele. Está falando para Jeremias o seguinte: Jeremias, não ora mais. Jeremias, não interceda mais. Por um motivo só apenas, Jeremias. Eu não vou te ouvir. Eu não quero mais saber dessa sua oração acerca desse povo que você tem feito dia após dia, noite e dia. Eu não quero, Jeremias, mais que você interceda por esse povo. Por um motivo apenas, Jeremias. Eu não vou ouvir a sua oração. E aí, queridos, isso causa muito espanto, pelo menos a mim, porque como pode Deus não querer ouvir uma oração de intercessão acerca de uma situação que se apresenta na vida de alguém? Mas é isso que a palavra de Deus está falando. E aí, para que nós venhamos a sair do Antigo Testamento e possamos ir para o Novo, eu quero te convidar a abrir em 1 Timóteo. 1 Timóteo, por favor. Já achou, Sérgio? Tá. Sérgio está me ganhando. Versículo. 1 Timóteo 1. Segundo. 1 Timóteo 1, 20. E esse Dentre esses, eu faço questão de ler junto contigo. Porque aqui Paulo está passando uma carta ao seu diácono, Timóteo, e dá uma instrução para Timóteo que nos deixa arrepiado da cabeça aos pés. Paulo diz algo para Timóteo que é muito forte. Paulo está escrevendo um verso que ele está admoestando. Essa carta, ela é toda de uma admoestação, e se você não sabe o que é admoestação, um puxão de orelha com amor na vida de uma igreja. E então, Paulo, ele fala com Timóteo o seguinte: olha, entre esses que ele está admoestando, Paulo fala assim: entre estes estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Ora, como pode o apóstolo Paulo estar instruindo ao seu diácono a fazer o seguinte: olha, deixa Himeneu e Alexandre, porque esses dois eu já entreguei para Satanás, para que Satanás possa ensiná-los algo de importante na vida deles. E aí de repente você olha e fala: meu Deus do céu. Não, queridos, é a palavra de Deus, eu não estou inventando nada. Teve um verso que você leu sozinho praticamente, que foi acerca de você ou Jeremias não orar mais por aquele povo. E agora você viu que Paulo entregou não só uma, mas 2 almas para que Satanás o castigue, a fim de que eles aprendam uma lição na vida deles. Eu poderia falar também de João, o apóstolo do amor, num determinado momento da fala dele, quando ele está ali de próprio punho escrevendo e dizendo assim: olha, eu tomei conta, Deus, de todos aqueles que você me deu para tomar conta, e não perdi nenhum, exceto aquele que era o filho da perdição. Ele está naturalmente denominando e falando de Judas, o filho da perdição. Ou seja, aquele que nasceu perdido já. Assim que João chama Judas. Existe um dito, como é antigo, e que de repente nem todos conhecem, que diz que se a pessoa ela vai acabar vindo para a igreja, se não for pelo amor, vai ser pela dor.
Você é desse tempo, assim como eu também sou. E você, nesse percurso, nesse passeio que nós fizemos na Palavra de Deus, nós começamos a ler a Palavra de Deus em Jó. E você conhece a história de Jó melhor do que eu. Você sabe as lutas, as provações, e se assim eu posso dizer, a visão, a partir da visão de Jó, os problemas que Jó teve. Se você não se lembra, deixa eu refrescar a sua memória. Jó perdeu os filhos, a casa, perdeu seus bens, perdeu a saúde, inclusive, mas tudo isso ocorreu por conta de algo que Deus tinha reservado na vida dele, porque Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava da aparência do mal. Assim a palavra de Deus define esse homem. Mas a palavra de Deus, quando adjetiva Jó, ela não usa nenhum adjetivo que esteja relacionando Jó diretamente a Deus. Ela não usa, por exemplo, um homem segundo o coração de Deus. Jó não recebe esse adjetivo. Jó não recebe o adjetivo de, por exemplo, amigo de Deus. Jó ele não recebe o adjetivo de íntimo do Pai. Então compreenda o seguinte: quando Satanás se apresenta na presença de Deus e começa a falar a respeito de Jó, Deus dá uma liberação para Satanás fazer tudo o que ele fez, sim ou não? Sim. Porém, aos olhos de Jó aquilo foi uma tragédia. Aos olhos de Satanás, ele estava ali reinando, fazendo o que ele bem entendia com a permissividade de Deus. Mas aos olhos de Deus, ele via ali uma oportunidade de se revelar a Jó de uma maneira que Jó jamais havia sido conhecido da parte de Deus. Porque eu falei para você que Jó era íntimo, ou melhor, ao contrário, que Jó era um homem reto, temente, se desviava da aparência do mal, mas que não era íntimo. Porém, ao final do livro de Jó, você sabe como essa história termina. Jó diz que conhecia Deus de ouvir falar, mas que agora conhece Deus de vê-lo. Ou seja, Jó, se assim eu posso dizer, ele foi promovido a íntimo do Pai. Glória a Deus. Jó passou por todas aquelas situações que foi arquitetada por Satanás e que Deus falou assim: essa situação parece que é de morte, mas é uma situação que eu, Deus, vou usar para me revelar a Jó. E a partir disso, Jó passar a ser uma pessoa que vai ser íntima do Pai. Toda aquela situação que Jó passou tinha um propósito. Que propósito esse? A revelação de Deus mais profunda e aprofundada na vida de Jó. Tudo aquilo que acontece na vida de alguém está debaixo do senhorio de Deus. Então, tudo aquilo que acontece na vida de alguém, por fim, Deus vai usar aquilo como fonte de bênção para a minha e para a sua vida. Quando Paulo entrega essas duas almas na mão de Satanás, tem um propósito. Que propósito é esse? Para que elas venham morrer e ir para o inferno? Não, você leu junto comigo. Para que elas aprendam a não blasfemar. Ou seja, havia um propósito de Deus para aquela situação. Porque se a pessoa não vem pelo amor, ela vem pela dor. Mas no fim das contas, ela vem. Só que acontece de vez em quando que nós, com a nossa oração, que nós, com a intercessão que nós fazemos por aqueles que nós amamos, nós não queremos ver aquela pessoa sofrendo. Porque, afinal de contas, ver quem a nós amamos sofrer é muito ruim. Mas, de vez em quando, se a pessoa não vem pelo amor, ela vem pela... O propósito de Deus para que aquela pessoa venha conhecer a salvação é tocar na vida dela, implementando na vida dela uma dor, para que ela possa conhecer o senhorio de Jesus Cristo e entrar no céu junto contigo. Amém. Porque é melhor você entrar no céu com um olho só do que para o inferno enxergando com os dois, como diz Paulo. Se um membro te faz pecar, o arranque-o, porque é melhor você viver sem ele do que perder a sua salvação. Então, o que acontece é que de vez em quando, aqui está o cidadão que precisa da conversão de Jesus Cristo. Deus está aqui, falando assim: olha, eu preciso tocar nessa vida da maneira que eu sei como eu devo tocar, porque se não vem pelo amor, vem pela dor.
E eu quero tocar naquela vida, implementar naquela vida algo que para você, que para mim parece dolorido. Mas deixa eu te contar um segredo. Dolorido é naquele grande dia você não ouvir: vinde a mim, bendito de minha alma. E sim, olha, pega aquele a porta da esquerda que você vai para o inferno, rapaz. Isso que é dolorido. E aí Deus está aqui querendo encostar naquela vida para que aquela vida conheça a salvação e o reino de Deus. E você está aqui com a sua intercessão falando assim: não encosta não, Senhor. Não, Senhor, não encosta não, Senhor. Deixa ele aqui. Não faz isso não. E Deus está aqui: deixa eu tocar nessa vida. Porque mais importante é que ela conheça o reino dos céus e a salvação da parte do meu reino, do que a vida que ela está levando aqui nessa terra. Porque você já compreendeu no tempo que você tem com a sua caminhada que essa vida aqui é passageira. E aquilo que há de vir e que está por vir é mais importante do que aquilo que nós temos. E eu já tive a oportunidade de ver pessoas aceitando a Jesus Cristo e tendo a vida salva aos 45 minutos do segundo tempo, deitado num leito de morte. Aquela pessoa aceita Jesus Cristo e vai para o céu. E eu posso ouvir um glória por conta disso? Então, como eu posso dizer que aquela doença, aquela enfermidade que entrevou aquela pessoa na cama, não foi um propósito de Deus para que aquela pessoa fosse salva? Porque mais importante é a salvação do que uma vida de regozijo nessa terra. E aí você orou, você pediu, você intercedeu, você dobrou os seus joelhos, pedindo a salvação dessa pessoa que o Espírito Santo traz essa noite ao seu coração. E é a segunda vez que a diaconisa Célia está ouvindo essa palavra. Então Deus está falando com ela mesmo. Amém. Porque quarta-feira ela ouviu, mas ela continuou orando. Então Deus está falando de novo. Amém. O Espírito Santo de Deus nessa noite traz uma pessoa ao meu e ao seu coração que você intercede há anos e anos a fio. E que Deus já falou: olha, eu preciso tocar nessa vida, porque o meu propósito é igual ao seu, minha filha. É que ele se converta. Amém. Mas sabe por que ele não está se convertendo? Porque você não está deixando. Deus está prontinho para encostar. Porque se não vem pelo amor, mas é importante que venha. Porque hoje estamos num número reduzido. Eu tenho certeza que alguns de vocês que aqui estão vieram pelo amor. Mas alguns de vocês que aqui estão vieram por conta da dor. Precisaram de repente passar por uma peneira muito forte para falar: eu vou voltar para Deus, porque se Ele me livrou dessa vez e eu bati na trave, se eu fosse do jeito que eu estava, meu Deus do céu, misericórdia da minha alma. E aí Deus está aqui prontinho para encostar, está falando assim: minha filha, sai da frente, porque eu preciso encostar nessa vida. Porque é importante é que o senhorio de Deus seja manifesto naquela vida, e naquele grande dia você possa entrar no céu e encontrar com essa pessoa que você tanto ama, tem intercedido e tem se colocado no caminho de Deus para que Ele possa tocar nessa vida. De vez em quando é melhor entregar, para que a pessoa aprenda a não mais blasfemar. Para que a pessoa aprenda que existe um Deus no céu que você tem orado. E que Deus está prontinho para encostar e trocar com essa vida. A vida que ela leva pela salvação. Porque se não vem pelo amor, vem pela dor. E tem momentos, querido, que o tratamento é no amor. E tem momentos que o tratamento é na dor. Tem momentos que você fala com seu filho com uma voz mansa. Tem momentos que você bota o seu filho de castigo. E tem momentos que você dá uma palmada nele, porque se não é pelo amor, é pela dor. E o Espírito Santo está falando comigo e contigo nessa noite o seguinte: olha, chegou o momento de eu agir. Eu só preciso que você saia do caminho. E aí Deus te faz um convite através do Espírito Santo nessa noite. E que convite é esse? Orar pela última vez por essa vida que você vem orando ano
após ano, e que você já não sabe mais o que fazer. Você já arrumou a casa da melhor maneira, você já deu dinheiro, já emprestou dinheiro, já comprou coisa, já fez a melhor comida, já ligou o ar-condicionado na temperatura que ele gosta, já fez tudo o que precisa para que essa pessoa viesse a seguir o caminho de Jesus Cristo. E quem é que o Espírito Santo está te trazendo essa noite ao seu coração? Olha para esse crente que está aí do seu lado, que tem um crente aí do seu lado, e vê se ele já descobriu quem é que o Espírito Santo está falando com ele. Aí dá um sorrisinho amarelo assim, já sei quem é aquele desgraçado, já sei quem é assim, já sei. Porque, queridos, o meu desejo, o seu desejo, é que essa pessoa estivesse aqui contigo nessa noite. Ou no mínimo, que não estivesse aqui, mas estivesse em outro arraial aí, conhecendo a Jesus Cristo e se rendendo aos pés dele. Podia ser na igreja do outro lado da rua, podia ser na igreja em outro bairro, podia ser em qualquer lugar, mas desde que ele estivesse rendido aos pés de Jesus Cristo. E você já orou, já falou, então o que Deus fala contigo nessa noite é o seguinte, chega. Você já orou demais. Assim como ele falou com Jeremias, para de orar, eu já entendi qual é a oração que você quer, eu já entendi, já. Já foi a fase do amor. Agora, silêncio na igreja. Queridos, Deus de repente trabalhou contigo na dor. E olha aí você aí hoje servindo a Jesus Cristo, e glória a Deus por isso, pela vida que Ele transformou na sua vida. Pode ser que na sua caminhada você tenha perdido, mas é melhor você perder com Jesus Cristo do que perder a Jesus Cristo. É melhor você continuar no caminho de Cristo, perdendo as coisas, mas crendo que Deus está contigo do seu lado. E aí, hoje é o dia. Hoje é o dia de quê? De orar pela última vez por essa vida. Porque hoje nós vamos orar falando o seguinte: Deus, eu vou entregar nas tuas mãos, Pai. Eu vou parar de me interpor entre os seus planos, os seus desígnios, a sua vontade e aquela vida. Porque de vez em quando a oração que nós fazemos é: Deus, converte, traz para o teu caminho. Mas não quebra não faz isso não, Senhor. Não, Senhor, não toca, não tira, não faz. Vem pelo amor, e a pessoa não quer se render. E Deus está ali: minha filha, deixa eu agir do jeito que é o correto de agir. Porque Deus é que sabe o que é certo. Não sou eu que sei o que é certo. Deus é que conhece aquela estrutura e que sabe como converter aquela vida. E o convite do Espírito Santo com relação a esse cidadão que Ele colocou no seu coração, ou cidadã, não sei, é que essa noite você vai orar entregando essas pessoas na mão de Deus, para que seja feita a vontade do seu Pai sobre aquela vida. Porque importante é que essa alma seja salva em Jesus Cristo. Que a sua vontade de salvação seja feita, mas não da maneira que você acha. Até porque, sejamos honestos, da maneira que você acha que ia transcorrer e que ia acontecer, veja bem que não está acontecendo, porque pelo tempo que você está orando e insistindo, já era para ter acontecido, se fosse para acontecer. Duras são essas palavras. Mas pior é entregar alguém na mão de Satanás para que seja castigado. Pior é chegar naquele grande dia e alguém falar: não vai entrar no céu não. Jesus Cristo fala: não, aqui ele não vai entrar não, ele vai pegar o outro caminho. Então essa pessoa que Deus colocou no seu coração, que você feche seus olhos e que você tenha coragem de fechar os seus olhos e orar hoje pela última vez por essa vida. E que seja uma oração que você diga: Deus, eu entrego nas tuas mãos essa alma, para que seja feita a tua vontade e não a minha. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Pai, a vida dessa congregação e das pessoas que aqui estão, Pai. A vida de cada um que está aqui nessa noite, na Tua casa, Pai, com o coração contrito, quebrantado diante de Ti, e de repente até sofrendo, Pai. Porque, Senhor, se não é pelo amor, é pela dor, Pai. E Deus querido, muitos dos que estão aqui, Pai, se converteram por conta da dor, e glória a Deus
Deus por conta disso, Pai. Porque, Deus, se não fosse essa dor que nos invadiu, essa dor que esteve na nossa vida, tirando tudo que nós tínhamos, nós hoje não estaríamos, Senhor, com a nossa entrada para o reino dos céus, Pai. Que nós possamos conservar essa entrada junto conosco até aquele grande dia. Mas nós queremos glorificar e exaltar Teu santo nome por essa dor que um dia sobreveio na nossa vida e que nos fez conhecer-Te, Pai. Porque, Senhor, nós fomos colocados diante do amor tantas vezes, Pai. Mas nosso joelho se dobrou e confessou a Cristo quando nós fomos expostos à dor, Senhor. E glória a Deus por conta disso. E Deus, nessa fé, Pai, tendo consciência e ciência da Tua soberania, que nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Pai, e entregamos diante de Ti essa vida que o Senhor colocou nos nossos corações através do Teu Espírito Santo. Essa vida, de repente, de um irmão, de uma irmã, essa vida, de repente, de um namorado, de uma namorada, essa vida de um cônjuge, essa vida, Pai, que nós oramos vezes após vezes, de maneira incessante, Pai, pedindo da salvação, mais salvação que fosse exposta, mais salvação que fosse acionada, de acordo com a maneira que nós achamos que seria perfeita, Pai. Mas a bem da verdade, Senhor, é que a vontade perfeita e agradável, Pai, é da Sua parte, Senhor. Nós, Senhor, já apresentamos estratégias, mas Deus, a bem da verdade, Pai, é que nossa estratégia está sendo falha, Senhor. Porque se ela tivesse sido arquitetada de maneira perfeita, Pai, já teria acontecido. Se fosse um plano da Sua parte, Senhor, ela já teria acontecido, porque são anos a fios orando. Então, Deus, nós, Pai, fazemos uma oração de intercessão nessa noite, sim, Pai, mas uma oração, Pai, que nós saímos do caminho e entregamos essa vida nas Tuas mãos para que seja feita a Sua vontade, Pai. Porque mais importante do que ser feita a minha vontade, Senhor, é que a Sua vontade seja feita. E a Tua vontade, Pai, é que todos venham a servir a Jesus Cristo, Pai. A Sua vontade, Senhor, é que todos venham a estar diante de Ti, Pai, naquele grande dia. Então, Deus, nós entregamos a Ti essa vida crendo, Pai, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu entrego a Ti essa vida, Pai, crendo, Pai, que a Tua vontade soberana há de agir, Pai, e que seja feita a Sua vontade, como nós oramos, assim na terra, como ela é no céu, Pai. Deus, é muito romântico, é muito bonito nós falarmos isso, mas, Pai, quando nós nos sujeitamos e colocamos essa vida de acordo com a Tua vontade, para que a Sua vontade seja feita, Deus querido, há um frio na espinha, Pai, que nos invade, que nos coloca num momento de tristeza, porque Deus nos causa apreensão, Pai. Mas nós queremos nos consagrar diante de Ti e consagrar essa vida diante de Ti, para que seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. E por conta disso, Deus, nós entregamos também diante de Ti a vida do Célio, da Serli, do Eudes, da Nízia, Pai, do João, da Amanda, da Bela, pessoas que precisam de proteção da Sua parte. Nós, Pai, colocamos diante de Ti a Ana Pimentel, a Cláudia Pimentel, precisa de porta de emprego e cura de pneumonia. Deus, que seja feita a Sua vontade nessas vidas também, Pai. Nós saímos do caminho e permitimos que o Senhor faça aquilo que há de ser feito, para que essas vidas venham a conhecer o reino dos céus, porque mais importante, Pai, do que ter uma vida de regozijo e refrigério nessa terra, é que essas pessoas venham a povoar o Teu reino e Te conhecer, Pai. De que adianta, Senhor, amontoar tesouros nessa terra, se algum dia, Pai, tudo ficará aqui. Deus querido, mais importante é que essas vidas, Pai, ainda que venham a passar por lutas, tribulações, Pai, ou dores, que elas venham a conhecer a Ti genuinamente, Pai, e que elas possam adentrar as portas do céu junto conosco. Por isso nós Te entregamos, Pai, essas vidas, para que seja feita a Tua vontade, para que seja feito o Teu querer e o Teu efetuar, para que perpetue o Seu sim e o Seu amém, Pai. Ainda, Deus, que seja, Pai, da Sua vontade, Senhor, colocar percalços nesses caminhos, Pai, colocar, Senhor, situações, Pai, nessas vidas. Deus querido, nós estamos aqui colocando como primazia, Deus,
adentrada no teu reino e a salvação, Pai. Então, Deus, age nessas vidas para louvor da tua glória, Pai. Eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas a esse Deus, crendo que Ele vai fazer o impossível nessa vida, mas entrega essa vida nas mãos do Senhor e sai do caminho de Deus para que Ele possa fazer a vontade dEle. Lembrando que hoje foi a oração derradeira por essa vida. Amém. Então você tem um compromisso com Deus. E veja só que coisa desafiadora, que é não se colocar mais em oração, interferindo naquilo que Deus quer fazer por essa vida. Jeremias, disse Deus, não ora mais não, porque eu não vou ouvir a sua oração por esse povo. Deixa, Jeremias, eu agir, que o melhor Deus sabe o que fazer por essa vida, para que ela possa encontrar o reino dos céus. Porque o melhor é encontrar a Deus naquele dia, do que viver nessa terra se regalando e perder depois tudo. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 37. Lembrando que ao final da meditação, nesse segundo momento, nós recolheremos os dízimos, as ofertas. 37, né? Gênesis 37, versículo 19, da sua Bíblia de papel. Palavra de Deus que nos sustenta, palavra de Deus que nos mantém de pé. Porque na caminhada muitas coisas vão ficando pelo caminho. Mas se você estiver firmado na palavra de Deus, é ela que te fortalece e te guia. Gênesis 37, versículo 19, podemos ler, sim ou não? Disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Versículo de número 21, atente para esse versículo. Mas Rubem, ou Rubem, você que sabe, ouvindo isso, livrou-o das mãos dele e disse, não lhe tiremos a vida. Rubem disse mais, não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rubem disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao Pai. Amém? Deus, nós te apresentamos, colocamos diante de Ti a Tua palavra, Pai. Pedimos, Deus, que Teu Espírito Santo caminhe no nosso meio, Pai. Trabalhe nos nossos corações, Pai. E venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, ministrar a Tua palavra a cada um que está aqui nessa noite. Deus querido, Pai amado, nós declaramos que o Espírito Santo de Deus tem total liberdade nesse lugar para cumprir, Pai, aquilo que Ele tem para fazer como plano em cada vida e cada família aqui estabelecida. Nós repreendemos desde já todo ladrão da palavra, Senhor, e consagramos esse lugar a Ti. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Certa feita, eu muito pequeno, meu pai uma vez, eu morava numa casa que tinha um quintal grande, um quintal danado assim, bem grandão mesmo. Aí meu pai um dia me pegou e falou assim, Pablo, vamos ali fazer um negócio. Aí eu falei, o quê? Aí ele me falou uma coisa que um poeta cubano uma vez falou, olha, você vai fazer uma das realizações que é obrigatória para todo homem. Eu muito pequeno, não estava entendendo nada, depois que o tempo passou, que eu fui entender que aquilo era algo que um rapaz em Cuba havia dito, que um homem, para se realizar na vida, ele precisa fazer 3 coisas: ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Naquele dia, então, meu pai me tomou pela mão, me levou até o jardim e me mostrou uma semente. Olha, você vai plantar uma árvore. E me falou que eu ia plantar uma buganvília. Eu até hoje eu não sei direito, nem tenho ciência do que é uma buganvília. Eu sei que eu plantei.
E naquele dia eu saí dali, naquele momento, me sentindo assim, uma pessoa promovida na vida. Porque afinal das contas, eu tão novo, não tinha nem 10 anos e já tinha cumprido uma tarefa da vida, que era plantar uma árvore. Faltava ainda 2 etapas, mas uma delas eu tinha cumprido, que foi plantar uma árvore. E aí eu pequenino ali, meu pai foi e entregou na minha mão uma semente, eu fiquei olhando aquele treco na minha mão. E aí ele foi, pegou, cavou um buraco e falou, olha, agora você joga a semente dentro desse buraco. Eu fui, joguei a semente, ele foi, tapou o buraco. E aí depois o ciclo natural da vida, ela foi se seguindo. Que ciclo natural foi esse? Eu naturalmente não vi o desenvolvimento daquela árvore. Se bobear, a árvore está lá até hoje e eu já não moro mais naquela casa. Mas eu joguei a sementinha lá. E aí depois dali para frente, o meu papel dentro daquela situação toda foi só regar para que aquela árvore desse, ou melhor, para que aquela semente desse o seu fruto e a semente começasse a virar uma árvore, a árvore crescesse e assim sucessivamente. Compreenda e entenda que naquele dia e depois de passados anos reavaliando aquela situação, eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi, por exemplo, que para plantar uma semente, a primeira coisa que a gente faz é abrir um buraco na terra. Primeira coisa que a gente faz é abrir um buraco e depois a gente taca a semente lá dentro. E aí dali para frente, quem toma conta do que vai acontecer é Deus. Porque você já teve a oportunidade de comer um mamão, sim ou não? Não mamão, mamão a fruta. Mas quando você come, ele vem cheio de sementinha ali dentro. Aí você pega aquela renca de semente, você taca na terra. Eu nem sei quantas sementes vem no mamão, mas eu deduzo que sejam mais de 20. Mas quando você taca o mamão no chão, não nasce 20 pés de mamão. Eu nem sei quantos vingam quando você taca a semente. E aí, naturalmente, a pergunta que vem ao meu coração é por que você taca 20 sementes, uma nasce, uma vinga e 19 não acontece nada? Por que isso acontece? São mistérios da vida que não cabe a nós ficar julgando. Mas o que acontece é uma transformação daquela semente que morre e vira árvore. Então, abre-se o buraco e num buraco que se faz na terra, só serve para atacar 2 coisas. É defunto ou semente. Buraco na terra, o resto é invenção. Você só taca em buraco na terra defunto ou semente. O processo depois que você taca e tapa é uma transformação daquela matéria em outra coisa. E você leu junto comigo aqui a palavra de Deus que o plano dos irmãos de José era pegar José, que era um homem que tinha tido uma experiência com Deus através de um sonho. José, ele um dia adormece, tem um sonho e revela esse sonho para os seus irmãos. José, quando revela esse sonho para os irmãos ficam com um pouco de raiva dele. E depois José dorme, tem outro sonho, conta o sonho para os irmãos e para o pai. E aí eles ficam numa situação com aquele irmão, uma situação ali que acontece uma pequena rusga. E então eles resolvem pegar José, os irmãos olham para José vindo andando e falam assim, ó, lá vem aquele homem que gosta de sonhar demais, ó, tá vindo lá. Vamos matar ele? Vamos matá-lo? Mas então eles resolvem, através das palavras de Rúben, fazer diferente. Pegar José e tacar José dentro de um buraco na terra. E eu falei para você que só se taca 2 coisas dentro do buraco. É defunto ou semente. E aí, olha para esse irmão que está aí do seu lado, eu acho que ele está vivo ainda, não está? Se ele não é defunto, então ele é semente, né? Se ele não morreu, é porque ele está vivo e é uma semente e tem planos de Deus ainda para a vida dele. Pode ser que de repente tenham feito com esse irmão igual fizeram com José e falaram assim, olha, vamos tacar ele, vamos tacar ela dentro do buraco, porque achou que era defunto, mas na verdade é semente, queridos. Você está vivo e está bem vivo aí, veio até a casa de Deus nessa noite para ouvir uma palavra na sua vida que, olha, você não está morto não, você é semente. E se te tacaram dentro do buraco, pode ficar tranquilo, porque vai acontecer
acontecer algo especial. E que negócio é esse? Você vai morrer sim, mas vai morrer pressa viva e começar a viver para Deus, porque essa semente que jogaram na terra, eles não sabiam, parecia que ia morrer, mas vai dar um fruto, vai dar uma árvore, vai crescer, vai ficar grande, e quando olharem vão falar assim, meu Deus do céu, mas eu taquei na terra para morrer, mas morreu sim, mas começou a crescer, aquela semente se transformou em árvore. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Ela cresceu, ficou grande e deu folha. Eu posso ouvir um aleluia por conta disso? E aqueles que olharam falaram, meu Deus, não morreu, ainda deu fruto, e eu vou ficar debaixo dessa árvore, porque eu quero me regozijar dessa sombra. O que Deus está falando é que não está morto não, está vivo, e vai dar fruto, vai crescer. Olha para esse crente aí e fala, crente, você vai crescer, pode ficar tranquilo. Quem achou que você ia morrer vai ter que te ver crescendo, e depois disso vai vir ficar perto de você e vai falar, eu vou pegar um fruto dessa árvore, porque eu taquei na terra para morrer. E não é que ela cresceu e deu foi fruto, porque não estava morto não, era semente, queridos. Amém. E o que taca na terra e dá vida é semente. Amém. E quando os irmãos eles olham para aquele homem e falam, olha, eu vou tacar ele na terra. Rúben olha então para aquela situação. Rúben é o irmão mais velho de todos os irmãos de José. Rúben é aquele que a gente espera que tenha uma consciência mais aflorada do que os outros. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ser o irmão mais velho. Quantos irmãos você tem? Quantos irmãos você tem? 15. Como é? 15. Morreu 2, tem 13. Tem 13 vivos. Quantos irmãos você tem? A senhora tem irmã? Quantos irmãos você Tem mais 9, mas já tem vários. Você tem irmão também? Quantos irmãos você tem? 2. Ó, o IBGE foi benevolente aqui na frente. Eu não esperava que fosse isso tudo, não. Tem 13 vivos. 13 vivos. Dá um time de futebol aqui, né? Com reserva, titular, todo mundo. Você é a mais velha dos seus irmãos? No meio. A senhora é a mais velha? Eu sou mais nova. A mais nova? Eu e a gêmea. Bom, eu sou o irmão mais velho, geralmente, eu fiquei meio descadeirado. Com 15 irmãos e 9, eu achei um negócio... Caramba! Verdade. A gente espera que o irmão mais velho seja aquele irmão que tem uma consciência mais aflorada. Não à toa, Rúben, quando vê que os irmãos de José olham para José e falam assim, vamos matar aquele cidadão, ele fala assim, não mata não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não mata não, taca só no buraco. Porque existia um intento no coração de Rúben. Rúben queria que eles jogassem aquele garoto no buraco e que depois ele ia voltar, olhar naquele buraco, ver José lá dentro e falar, José, sai daí, vamos voltar para casa. Vamos voltar para o pai. Vamos voltar lá para a gente contar tudo que fizeram contigo e a gente, né? Vamos armar uma para eles também. Esse era o intuito de Rúben. E lembra que eu estava aqui falando há pouco tempo atrás a respeito, e deixa aqui eu fazer só uma intercessão. Rúben faz isso com José porque tinha o intuito de levá-lo de volta para o pai. Tem vezes que a gente traça determinados planos que é melhor a gente deixar a pessoa cair no buraco, porque o buraco é que vai levar ela de volta para o pai. O buraco é que faz aquela pessoa voltar para o pai que ela tem. E aqui, espiritualmente falando e parafraseando, e para trazer de repente uma confirmação para aquilo que foi falado há minutos atrás, acerca dessa vida que você orou entregando na mão de Deus, de repente essa pessoa vai cair no buraco, mas é para que ela possa voltar para os braços do pai. Amém. Existe algo preparado para ela. Mas deixa eu voltar aqui para a palavra de Deus. Rúben, então, ele tinha esse intento no coração dele, deixar José cair naquele buraco para depois voltar, resgatá-lo e levá-lo para o pai dele. Mas, durante esse percurso, durante isso que acontece, de José ser colocado no buraco e Rúben se ausentar, os irmãos dele resolvem vendê-lo para uma comitiva que estava comprando escravos e passaram por ali. E então eles vendem José. E mais tarde, Rúben, quando volta, ele olha na cisterna e José não está mais aqui. O que foi que fizeram com meu irmão? Misericórdia, o que foi que aconteceu? Ou seja, Rúben traçou um plano, traçou algo linear na mente dele. Rúben colocou ali
algo diante do coração dele que de repente não estava dentro do intento da parte de Deus, mas que serviu para a manifestação da glória de Deus dentro daquela situação. Rúben, quando ele volta e José não está mais ali, ele fica meio desesperado com aquela situação, porque afinal de contas ele perderam o irmão. O irmão sumiu dentro daquela situação. Rúben, então, ele fica desesperado porque ele não tem conhecimento daquilo que Deus havia traçado para José dentro da estrada da vida dele. E na cabeça de Rúben, aquela situação seria um ponto final na história de José, que mancharia a biografia dele mesmo, porque José havia sumido por conta de uma coisa que ele tinha feito ou que ele havia deixado de fazer. Porque naturalmente, isso já deve ter acontecido contigo, existem certas situações que chegam na nossa vida que a gente tem que resolver no estalar de dedos, sim ou não? Que ou a gente resolve aquele treco, se a gente não resolver vai dar em coisa pior. E aí a situação acontece, você resolve como tem que resolver, e depois de um tempo, quando a situação passa, você fala, caramba, por que ao invés de fazer isso, eu não fiz aquilo? Por que ao invés de repente puxar, eu não empurrei? Por que de repente ao invés de tampar, eu não destampei? Por que naquela situação, ao invés, você que dirige já teve essa oportunidade, ou se misericórdia da sua vida, se você ainda não teve, que você não venha a ter, mas no acidente, quando você passa por ele, você está conduzindo o veículo, depois que acontece o acidente, você pensa, caramba, por que ao invés de acelerar, eu não freiei? Ou então, quando você está andando de moto e cai, você pensa, caramba, por que eu subi naquela moto? Ou então, por que eu entrei naquela rua? Ou seja, a situação se apresenta, as coisas acontecem, e depois, quando você reavalia, você fala, poxa vida, eu poderia ter feito de outro jeito. Porque o jeito que eu resolvi não foi o melhor para aquela situação. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para falar ao seu coração que, olha, o que você fez está debaixo da vontade de Deus. Amém. Ainda que de repente você hoje olhe e não compreenda como a vontade de Deus pode estar inserida nisso, Deus estava nesse negócio junto contigo. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Porque navegue comigo e dê um mergulho na palavra de Deus. Veja e contemple de repente na sua capacidade de elocubrar algo, José vindo e você junto com seus irmãos vendo José vindo. E aí seus irmãos falam assim, vamos matá-lo. Na sua cabeça, a primeira coisa que você pensa hoje, sentado nesse lugar, debaixo de um ar-condicionado, é virar para os irmãos e falar, tá maluco, rapaz? Como é que a gente vai matar nosso irmão? Você tá doido? Você tá variando da ideia? Como é que vai matar? Eu tenho 15 irmãos, mas nem por isso é para sair matando qualquer um, não. Não é assim que funciona a vida. Natural seria Rúben dentro daquela situação falando, não vai matar ninguém não. Vocês estão bêbados? Que negócio é esse? Vai matar? Vai matar José? Vai matar o nosso irmão? E Rúben naquela situação, que fatalmente ele foi pego de surpresa, o que ele faz? Ao invés de pedir para não matar o irmão, ele fala, só taca no buraco. Não mata não, taca no buraco. Ou seja, eu deduzo, eu creio que Rúben passou pela mesma situação que você passou um dia na sua vida, que foi uma situação que veio e que te deu um solavanco tão forte que você teve que resolver, e resolveu do jeito que deu. Aí você tinha que pagar a conta, de repente você foi no banco, pegou um empréstimo e agora você falou, meu Deus, por que eu peguei aquele dinheiro no banco? Podia ter feito de outra maneira, mas você resolveu do jeito que deu. Você fez da maneira que tinha que resolver, como resolver, e foi fazendo do jeito que deu, da maneira que estava ao seu alcance. E entenda que Deus estava nisso junto contigo, porque Deus estava com José e com Rúben nessa situação, porque tudo isso fazia parte do plano de Deus. Lá na frente, a palavra de Deus continua falando acerca de Rúben, que ele vai até o Egito, porque a terra onde ele está residindo está passando fome. Você conhece essa história.
E aí quando ele chega lá, esse mesmo José que aconteceu essa situação, está lá na frente, na vida, em outro capítulo, em outro ano à frente, José já está colocado ali numa situação elevada no Egito. Ele é o homem que, assim eu posso dizer, manda prender e manda soltar naquela terra. E os irmãos dele, incluindo Rubem, chegam diante de José sem reconhecê-lo. Tamanha falta de intimidade pelo afastamento de anos. E quando eles chegam na presença de José, eles estão na presença de uma autoridade e não no reconhecimento do irmão. Então José, no papel que ele tem, fala para os irmãos, inclusive para Rubem: olha, volta para a terra de vocês e volte com todos os seus irmãos e com o pai de você que é vivo. E aqueles homens que estão passando fome se retiram da presença da autoridade e vão fazer aquilo que foi colocado como missão para ele por parte da autoridade. E quando eles saem da presença da autoridade, Rubem fala para os seus irmãos: está vendo só? Isso está acontecendo conosco por conta daquele irmão que a gente matou há muitos anos lá no deserto. Vocês estão satisfeitos com o que está acontecendo? Depois você pode abrir a palavra de Deus em Gênesis 42, porque lá tem esse diálogo dos irmãos deles falando: está vendo só? Isso está acontecendo, a gente está passando por essa situação de ter que vir falar com esse homem humilhar a gente tem que voltar, a gente vai pegar o nosso irmão lá que ficou com o nosso pai, vamos ter que voltar com o nosso pai que já é idoso, e sabe lá Deus o que esse cara vai fazer com a gente. Ou seja, Rubem, quando se apresenta na presença da autoridade e é confrontado com uma, assim eu posso dizer, com uma punição da parte dele, a primeira coisa que adentra e que o acusa é o sentimento de culpa que Rubem carrega durante todos aqueles anos dentro do coração dele. Não à toa ele fala: está vendo só? Isso está acontecendo por causa do nosso irmão que nós matamos lá atrás. Eles começam a fazer uma assembleia ali, e Rubem fala: está vendo só? Eu falei, não pequem enquanto jovem, mas vocês não quiseram me ouvir. Está vendo só? Seu bando, eu falei para não fazer. Agora aí o que está acontecendo na nossa vida? Vocês estão satisfeitos? Então, e começou aquela briga de irmão ali. Mas na verdade o que permeava a vida daqueles homens era um sentimento de culpa. Um sentimento que o acusavam dioturnamente por conta daquilo que eles tinham feito com José. E eles achavam que tudo aquilo que vinham sobre a vida dele, contra a vida dele e na vida dele, era fruto daquilo de errado que eles tinham feito. E pode ser que nessa noite você tenha adentrado aqui nesse lugar e tenha colocado, trazido junto contigo uma mochila, e dentro dessa mochila tem um peso chamado culpa. Culpa por algo que de repente você fez há 5, 10 anos atrás e que hoje você olha e fala: isso está acontecendo na minha vida hoje por conta daquela situação que eu fiz tempos atrás. Isso acontece na minha vida hoje por conta daquele aborto que eu fiz. Isso acontece na minha vida hoje por conta daquela maldade que eu fiz contra fulano. Isso acontece na minha vida hoje por conta de situações que eu plantei lá no passado e que hoje eu estou colhendo. Mas, queridos, Deus te trouxe aqui nessa noite para falar que, olha, tudo esteve debaixo da minha mão. Tudo esteve debaixo do caminho, porque essa é a situação de José, essa situação que foi feita com José, estava debaixo do senhorio de Deus, porque se José não tivesse sido tacado naquele buraco pelos irmãos, ele não se tornaria governador do Egito e depois a família inteira não seria abençoada, porque eu disse para vocês no início, quando uma pessoa se converte, se ela não vem pelo amor, ela vem pela dor. E tudo isso que aconteceu com José foi um propósito, foi um processo de dor. Porque José foi vendido, José foi caluniado, José foi preso, mas tudo estava debaixo do senhorio da mão de Deus. E para mim e para você é muito difícil entender isso. De repente para mim é mais difícil ainda.
Como pode Deus ter feito isso tudo na vida desse homem e tinha um propósito de colocar esse homem dentro de um buraco, de colocar esse homem para ser vendido? Queridos, Deus tinha um propósito na vida de José, assim como tem um propósito na sua vida também. E se você olhar para a sua vida, se você olhar para tudo que você passou, você vai ver que um dia te tacaram no buraco também. Que um dia, se assim eu posso dizer, te venderam como escravo também. Te colocaram de repente dentro de uma cadeia, te caluniaram, fizeram uma série de coisas contra a sua pessoa, mas isso tudo teve um propósito. E como é difícil dar glória nessa hora. Como é difícil entender que cada luta, que cada ferimento, que cada cicatriz que você carrega esteve debaixo da vontade, da permissividade de Deus, queridos. Como é difícil nós entendermos isso. Como é difícil entender que todo esse processo que José passou nas mãos da sua família tinha como propósito final abençoar aqueles que fizeram algo contra a vida dele ainda por cima. Mas lembra que eu falei no início que só se taca no buraco defunto ou semente? Que a semente ela germina da árvore, ela dá frutos, dá folha, e é que as pessoas depois que te tacam no buraco ainda vêm se aproveitar da sombra que a árvore faz. Porque, queridos, o intuito de Deus, no propósito que Ele tem com a sua vida, não é só abençoar a sua vida, é abençoar a sua vida e aqueles que te cercam. Então, tudo o que aconteceu com José tinha um propósito final, que era abençoar a José, e eu posso ouvir um glória por conta disso, abençoar os irmãos dele, eu posso ouvir um aleluia por conta disso, e tirar aqueles homens da situação de fome que eles estavam. Agora, eu te pergunto, é fácil abençoar aqueles que nos tacaram no buraco? Não é fácil, queridos. É fácil, de repente, você olhar para a sua história, olhar para a sua biografia, olhar para as situações que você pagou, olhar para vezes que você teve que se colocar, de repente, cuidando de um filho sozinho, porque alguém te abandonou, e depois você ainda ter que, depois de uma caminhada, ter ciência que você vai ser fonte de bênção sobre aquela vida. E entenda que a palavra de Deus diz que durante a conversa de José com os seus irmãos, sem que os irmãos soubessem que aquele homem era José, José se retira e vai chorar. Qual foi o motivo do choro de José? Será que José estava emocionado por ter um reencontro com os irmãos? Será que José estava emocionado por entender o propósito de Deus em tudo que ele havia passado durante a vida? Será que José estava ali naquele momento chorando, se perguntando, meu Deus, eu ainda vou ter que abençoar esses homens, e pela minha fidelidade com Deus, eu me coloco como abençoador dessas vidas? A palavra de Deus, ela não nos esclarece qual foi o motivo do choro de José naquela situação. Pode ser, queridos, que de repente, quando Deus te revela nessa noite que você vai abençoar aqueles que tentaram te prejudicar, você chore de alegria por conta disso. Amém. Mas pode ser que você chore de tristeza, que você pense, meu Deus do céu, eu ainda vou ter que aturar. Mas, queridos, olhe para cá só um minuto. Deus não quer que ninguém pereça. O intuito de Deus é que você entre no céu. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Mas o intuito de Deus é que José entre no céu. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Mas o intuito de Deus é que aquela pessoa que te prejudicou também entre no céu. E aí você escolhe se é glória ou misericórdia. Assim como era intuito de Deus que não fosse só José a não passar fome, que a família dele também não passasse. Mas como pode? Aqueles que tentaram prejudicar José, porque eu não estou inventando, você leu junto comigo, os irmãos falaram, vamos matar esse cidadão. E venderam ele como escravo, não foi só uma ideia, foi uma atitude. Ou seja, eles tentaram prejudicar José de alguma maneira. Mas, assim como foi com Jó, os intentos contra aquela vida
da parte, de repente, que a gente olha e pensa que é o inimigo que está fazendo, até aquilo que o inimigo tenta fazer, como foi com Jó, Deus pega aquela situação e transforma em bênção para a vida dele. E se você se esqueceu, deixa eu lembrar na sua mente mais uma vez o que aconteceu com Jó. Jó, um homem reto, temente, que se desviava da aparência do mal. Satanás se apresenta, fala com ele, olha, deixa eu tocar nessa vida, deixa eu tirar, deixa eu fazer determinadas coisas. E Deus fala, vai lá e faz o que você tiver que fazer. Homem temente e reto que se desviava da aparência do mal, mas não tinha o adjetivo sobre a vida dele de íntimo do Pai. Depois que ele é sujeitado e colocado ali às artimanhas de Satanás, aos olhos de Jó, ele não entendia o que estava acontecendo. Aos olhos de Satanás, Satanás estava reinando, mas aos olhos de Deus era uma oportunidade de Deus se apresentar a Jó e promover a Jó a uma outra situação. Jó temente, reto, se desviava da aparência do mal, mas ao final do livro, Jó foi promovido a íntimo do Pai, porque ele fala, eu te conhecia de ouvir, agora eu te conheço porque eu te vejo. Ou seja, o que aconteceu com Jó, o que aconteceu com José, de repente foi um intuito que começou de maneira negativa, mas Deus, olhando do alto do céu, pensou, existe aí uma oportunidade de eu abençoar essa vida, existe uma oportunidade de eu me revelar mais para essa vida. Então, aquilo que tem acontecido na sua vida por esses dias, pode ser que tenha sido um intento do maligno, eu posso ouvir o misericórdia por conta disso, mas independente do que tenha sido, é Deus que é soberano na sua vida e tem te guiado, e vai ser uma oportunidade de Deus se revelar mais e mais na intimidade para a sua vida. Porque com José foi assim, com Jó foi assim. Porque se não vem pelo amor, vem pela dor. E de vez em quando a gente precisa passar pela dor. De vez em quando, a fé do crente, para ela ser fortalecida, ela tem que passar por um balanço para lá e para cá. Você sabe melhor do que eu que nada melhor do que para ter uma vida saudável é você levar no médico um exame de sangue. O exame de sangue está horroroso. O cara fala, colesterol está alto, triglicerídeos está alto também. Olha, rapaz, ou você muda a sua vida ou o negócio vai ficar difícil para você. Na segunda, aquela dieta que você sempre marca para começar segunda-feira, você começa na quinta. Você fala, já que tá ruim, eu vou começar quinta-feira essa dieta. Ou seja, nada melhor para sacudir a vida e a fé de um crente do que uma notícia ruim, do que uma prova. Porque quando a prova vem, você lembra, caramba, quanto tempo tem que eu não faço um jejum na presença de Deus? Quando a prova vem e sacode a sua vida, que de repente te tacam no buraco, te vendem como escravo, é que você lembra que você tem um Deus no céu. Então, queridos, eu sei que é difícil, mas cada luta e cada prova tem um intento de Deus na sua vida para que Ele possa te promover a outra situação. De repente, você é como Jó, temente a Deus, se desvia da aparência do mal. Mas Deus está te dando uma oportunidade de você ser promovido a íntimo do Pai. Você, de repente, que só ouvia ao Deus Todo-Poderoso, você vai passar a ouvir e ver. Você que de repente só ouvia e via, vai começar a sentir o bom perfume de Cristo na sua vida. Você que só ouvia, via e sentia o bom perfume, vai passar a falar a palavra de Deus para outras pessoas. E de repente você vai se tornar um íntimo do Pai e vai abraçá-lo todos os dias, crendo que também Ele te recebe de braços abertos. Então entenda e compreenda que aquilo que parece que veio para te matar é uma oportunidade que Deus está te dando para se revelar no mais profundo a você. Mas tem sempre o mais. E sem o ir. O mas. Que, queridos, não é fácil. Não é fácil passar pelos estágios de Deus. Se você pudesse, eu queria te convidar um dia a conversar com uma semente. Pergunta para a semente se foi fácil na vida dela. Olha, naquele dia que... Semente do abacate, que é grandona, né? Foi fácil, semente, te tirar de dentro do abacate? Ela não, estava tão bem lá dentro. Semente, foi fácil te tacar dentro do buraco? A semente vai falar, não, foi horrível, eu não gostei nada daquele treco.
E como é que foi, semente, no dia que tacaram um monte de areia em cima de você? Ah, foi terrível. Foi tenebroso aquele treco, aquele monte de areia na minha cara, aquela situação que eu não sei o que estava acontecendo. Não é fácil, queridos. Mas pergunta para a semente que virou uma grande árvore se valeu a pena passar por aquela situação. Pergunta para a semente que passou por aquele processo se valeu a pena. Hoje em dia ela vê quantos abacates ela conseguiu dar na vida. Queridos, entenda bem. Se você olhar para a sua história e para a história desse irmão que está do seu lado, eu gosto muito de falar da mãe num processo de parto. Você que é mãe, que já teve essa oportunidade, que graças a Deus eu nunca vou ter, já viu o sofrimento que foi colocar no mundo uma pessoa. Você começa grávida, aí é 9 meses, né? Que a criança fica na barriga, 9. Aí enjoa, fica tonta. Teve um dia que eu cheguei em casa, estava minha esposa caída lá no chão, eu falei, que isso? Que houve? Ah, não sei. Aí depois começa a sentir dor. Aí vai para a mesa. Você quer o quê? Quero parto normal. Aí fica 28 horas tentando ter normal. Aí sofre, fica em pé, senta na bola, toma banho de água quente, faz pão de chinelo, dá cambalhota. Parece que está no programa do Sérgio Malandro, é um negócio horroroso. E você fica lá, faz cesárea, mulher. Não, eu quero normal. Aí chega o médico e fala, olha, vamos ter que fazer cesárea. Aí faz cesárea. A mulher sofre ou não sofre? A moça ali falou assim, sofre, a cara de sofrer, fez assim. E quando a criança nasce? Uma alegria. Aí, valeu a pena, mãe? A mãe, valeu a pena. Você quer ter outro filho? Ela, quero, meu Deus do céu. Se possível amanhã. Aí o pai já fala, pelo amor de Deus, mulher. Eu tô com boleto ainda aqui para pagar. Amanhã nada. Queridos, o processo do parto é complicado. Mas depois que nasce, parece que esquece. A vida é muito parecido com isso. Depois que passa, você vê que valeu a pena. E aí você, de repente, já chegou na tenra idade, já olha para o teu filho, para a sua filha, ela já tem, 50 anos, 60 anos. Tua filha deu trabalho? Aí a mãe responde, dá. Ué, dá trabalho ainda? Ainda dá, não deu não, dá trabalho. Minha avó tem 80 e pouco, minha mãe, ela vai ficar chateada, mas minha mãe já passou dos 60. Vó, minha mãe dá trabalho? Ela responde, essa menina me dá um trabalho até hoje, não atende o telefone quando eu ligo. A menina tem 64 anos. Mas vó, valeu a pena? Vale. Esse processo que você está passando é igual a tantos processos que você já passou, que hoje em dia você olha e alguém pergunta, e aí, valeu a pena? Você diz, valeu. E naquele grande dia, quando nós chegarmos no céu, na presença do nosso Deus, que Jesus te receber, Ele vai olhar para você e vai falar, olha aí, minha irmã, valeu a pena ou não valeu? E aí você vai falar para Cristo, valeu. Valeu a pena largar tudo, Pai. Valeu a pena ser jogado no buraco. Valeu a pena ser vendido como escravo. Valeu a pena isso tudo para criar sua filha? Valeu. Valeu a pena ter que passar? Valeu. Mas só tinha um pão, você deu o pão e ficou com fome? Valeu a pena. Porque com Cristo sempre vale a pena, querido. E não que vá ser fácil. E de repente você chegou nessa noite aqui olhando para a sua trajetória e você fala, olha, deixa eu te falar uma coisa, pastor. Eu não estou nesse estágio final de encontrar com meus irmãos e ficar tudo bem, não. Eu estou no meio da peleja. Na verdade, me tacaram foi no buraco hoje. Ou então você chegou aqui e falou, eu fui vendido como escravo. Estou dentro da gaiola aqui na estrada andando assim sem saber para onde estão me levando. E aí, queridos, eu quero te convidar a fechar seus olhos e curvar sua cabeça. Porque a caminhada não é fácil, mas vai valer a pena, amém? Feche seus olhos, Pai querido, Deus amado, eu te louvo e te agradeço, Pai, por cada vida que aqui está, Pai, porque Deus, essa luta que ela está passando, vai valer a pena também, Senhor. Essa luta, Pai, que ela está passando, será como tantas outras lutas que eles já passaram e que cada uma valeu a pena. Essa luta vai valer a pena também, Pai, porque no fim das contas, eles olharão para trás e verão que a tua boa e fiel mão, Pai, esteve junto deles, Pai, e Deus,
Deus, assim como foi com José, que se retirou para chorar, Pai, eles também vão chorar. Mas, Deus, será um choro de alegria, será um choro de regozijo, será um choro, Pai, que eles verão, Deus, a sua fiel mão sobre a vida deles, os sustentando e os guardando, Pai. Mas, Deus, a caminhada é árdua, Pai. A caminhada é difícil, Pai. E, Deus, José foi jogado no buraco, José foi vendido como escravo, José foi parar na cadeia, José foi caluniado por... Ah, Deus querido, José de vez em quando devia parar e pensar: meu Deus, o que é que está acontecendo, Pai? O que foi que eu fiz, Senhor? De repente, Pai, assim como foi com Rubem, ele parou e falou: Deus Todo-Poderoso, está vendo só? Por conta daquilo que nós fizemos é que isso está acontecendo. Um sentimento de culpa que invade o coração. Mas, Pai querido, nós cremos, Pai, naquilo que foi ministrado nessa noite, Pai, que assim como tal qual foi com José, tal qual foi com Rubem, Deus, tudo está debaixo das tuas mãos, Pai. Tudo está debaixo do teu senhorio. Tudo tem um propósito debaixo da tua presença. Tudo está debaixo do teu controle. Tudo está debaixo do seu comando. E, Pai querido, Deus amado, nós só te pedimos uma coisa nessa noite, Pai, diante da tua presença e diante da ministração do teu Espírito Santo. Nos fortalece durante essa caminhada, Pai. Deus querido, Pai amado, nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor fortaleça o meu irmão, o Senhor fortaleça a minha irmã, porque, Senhor, não é fácil ser jogado no buraco, não é fácil ser vendido como escravo, não é fácil ser caluniado, Senhor, não é fácil, Senhor, calçar os sapatos que a minha irmã calça, que meu irmão calça, e só ele, só ela sabe a dor que eles carregam. E, Deus querido, nós te pedimos nessa noite, fortalece o meu irmão debaixo da tua caminhada, para que ele possa suportar o processo, Deus, porque tudo está debaixo do teu propósito. E nós te pedimos de maneira especial, Pai, retira de nós, Pai, retira do nosso coração todo sentimento de culpa, Pai, todo sentimento de acusação, Pai, todo sentimento, Pai, de balança nas nossas vidas que diz: isso está acontecendo por causa daquilo que você fez. Não, Deus Todo-Poderoso, nós acreditamos no senhorio, Pai, do teu Espírito sobre as nossas vidas e cremos, Senhor, que tudo que nós fizemos esteve debaixo do teu querer, do teu efetuar e da tua vontade, e tudo coopera para o bem daqueles que te amam, Pai, e é nisso que nós baseamos a nossa fé, Pai, é nisso que nós nos apegamos, Pai, e é nisso, Deus, que nós cremos, Pai. Nós te entregamos as nossas vidas, eu entrego a vida do meu irmão, eu entrego a vida da minha irmã, Pai, para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e abençoa essa vida rica e abundantemente, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e amém.